Hoje tem Galo na Sul-Americana, estreia na altitude, todas as informações, Galo pega o Cienciano. Será que o Cuca vai alterar este time? CBF reconhece erro de arbitragem na partida entre Galo e Grêmio. Galo ainda vai ao mercado? Galo ainda vai contratar? A grama chegou e a Arena MRV tem data para voltar. Muito bom dia para você, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana! Chegando com Café com Jeves dessa terça-feira, dia 1º de abril, e não é dia da mentira, hein? Hoje é dia 1º de abril, hoje é dia da estreia do Clube Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana, a grande conquista, né? O nosso grande objetivo aí dessa temporada em relação ao mata-mata. O Galo vai ao Peru enfrentar a equipe do Cienciano e eu vou trazer todas as informações no detalhe para você aqui no canal Bica Galo. Então já chega deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, apoia um trabalho que é feito de torcedor para torcedor. A gente está aqui sempre de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, para trazer conteúdo para você, tá bom? Então deixe sua mensagem aí para você participar também. Quero sempre estar com você aqui na live com a gente aqui, no conteúdo, para você saber também, para a gente saber como você pensa, qual a sua opinião a respeito das coisas. Então bora aí deixar o seu like e participar com a gente, tá bom? E aproveite também para ser membro do canal, considere se tornar sócio a partir de R$ 2,99 por mês, você ainda tem direito ao nosso grupo VIP do WhatsApp. Clica aqui embaixo em Seja Membro e saiba mais, beleza? Bom, o nosso conteúdo de hoje, como sempre, né, é um oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres, a melhor carne do mercado. Vai fazer um churrasco hoje para acompanhar o Galo, assistindo a transmissão do canal Bica Galo, com Jaime Júnior, Marco Jeves e Tobias Kifuri, é com carne Cara Preta. E se você quiser um desconto para comprar, conhecer o produto, clica aqui no link que está logo na descrição ou escaneia esse QR Code usando o cupom BICAGALOCP. Não basta ser Angus, basta ser Cara Preta para o seu churrasco ter qualidade, beleza? Bora que bora então, falar então. Hoje tem Galo e Cienciano, né? Um adversário da altitude, talvez um adversário mais complicado de se enfrentar, principalmente em relação à questão da altitude, né? Conversei com o jornalista Gustavo Andrasuyen, lá de Cusco, setorista do Cienciano, e ele me trouxe algumas informações a respeito do clube peruano, que não vive uma fase boa, e a gente vai trazer tudo para você aqui no canal Bica Galo, tá? Então, basicamente, o Cienciano hoje é uma equipe que ele é o 13º colocado no campeonato peruano. Então, aí você vê que a equipe está realmente não está muito bem das pernas, né, digamos assim. E é uma equipe que tem alguns jogadores conhecidos e tudo, mas tá longe ali de ser uma equipe muito, digamos assim, competitiva até mesmo nos seus domínios, tá? Até mesmo no Peru. Então, assim, por mais que a gente aqui, o atleticano, ele sempre tem a cautela e tudo mais, a gente já viu cada coisa acontecer aqui no Galo, a equipe do Cienciano é uma equipe que não tem tantas características positivas assim. Vou trazer algumas curiosidades para vocês aqui, tá? Você está vendo nesse momento aqui o guia da partida lá do site do Galo, né, do atlético.com.br, e as informações que a gente tem, como que o Cienciano começou jogando nessa temporada, né? Ele tem 5 pontos em 5 jogos, está na 13ª posição do campeonato peruano, com apenas uma vitória. Perdeu o clássico de Cusco, né, que é o Deportivo Garcilaso, é o adversário local lá do Cienciano, e venceu o Cienciano. Então o Cienciano está num momento muito ruim, tá? De 2024 para 2025 o elenco deles mudou bastante, mais de 10 jogadores saíram, assim como os nossos aqui no Galo, e chegaram vários reforços, tanto nacionais quanto estrangeiros. Os destaques deles lá são Beto da Silva e o Luiz Benítez, e os reforços estrangeiros foram o Agostinho Gonçalves, que não joga hoje, o Juan Bolado, né, e o Gaspar Gentili, que é o atacante. Como essa torcida do Cienciano é uma torcida muito exigente, né? O Cienciano já foi campeão da Copa Sul-Americana de 2003
e da Recopa de 2004. Né? Foi vice-campeão peruano em 2001, 2005 e 2006, e a torcida tem uma expectativa de que haja uma vitória hoje, independente de ser o Atlético, tá? A Fúria Roja, né? Que é La Fúria Roja, que é a barra brava do Cienciano. O Ronaldinho teve uma passagem no Cienciano, assim que ele saiu do Fluminense, depois que ele já tinha conquistado tudo com o Galo aqui, ele saiu do Fluminense e jogou uma partida com a camisa do Cienciano, curiosidade aí, né? E o que eu conversei com esse colega, né, com o Gustavo André Suyen, ele falou que o Cienciano acredita que pode vencer os 3 jogos em casa, né? E o Cienciano entende que o Galo já foi campeão da Libertadores e tudo, respeita isso, mas já venceu equipes brasileiras em seu estádio e se sente capaz de repetir esse feito. O Cienciano já bateu o Santos, já bateu o Grêmio, jogando lá no Peru, né? O técnico do Cienciano é o Christian Dias, que foi treinador do Independiente e também do Jorge Wilstermann na Bolívia, e eles jogam atualmente num 4-3-3, né, um volante mais defensivo, 2 meias mais por dentro e 2 pontas e um centroavante. Não é muito diferente do que joga o Cuca, né? Porque se você for pensar numa escalação espelhada, a gente tem ali o Alan Franco, com o Gabriel Menino e o Gustavo Scarpa ali mais ou menos fazendo cada um lado do meio, mas revezando-se também. E tem ali de um lado Rony, Coelho, Hulk, né, no meio. Então é mais ou menos como eles jogam. Quando quer ser muito defensivo, o Cienciano faz uma linha de 5 atrás e geralmente faz um 5-3-2. E dificilmente eles vão mudar esse esquema tático dentro de casa, tá? Pode acontecer um 4-2-3-1, caso faça um gol, alguma coisa assim. E os pontos fortes do Cienciano hoje, segundo meu colega, são as boas peças de reposição, mantendo o nível do time durante o jogo, principalmente no ataque. A altitude de Cusco é de 3.400 metros acima do nível do mar, então assim, é um fator muito grande a favor do Cienciano, e os pontos fracos são as bolas paradas e os laterais não são tão bons assim, não tem bom desempenho. Então essas são as informações que eu consegui apurar sobre o Cienciano, adversário do Galo hoje pela Copa Sul-Americana, tá? Lembrando que a partida é 9h30 da noite, tá? Com transmissão do canal Bica Galo a partir das 8h30, atenção, hein? Jaime Júnior na narração, comigo nos comentários, com o Tobias também nos comentários. Então tem jornada esportiva hoje a partir aí das 8h30 aqui no canal Bica Galo, Galo e Cienciano, né? As informações que a gente tinha aqui a respeito do Cienciano eu acabei de trazer para vocês, né? E de fato é um time assim bastante que assim, cara, não pode vacilar, entendeu? Esse é o ponto, né? A gente sabe como é que o Atlético a gente sabe como as coisas são, né? Aqui tá o guia da partida que o Galo fornece também, né? Passando algumas curiosidades, algumas informações, estatísticas, né? Deixa eu ver aqui. O Galo, por exemplo, contra equipes do Peru, o Galo tem 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Foram 17 gols marcados e 2 sofridos. O último foi até aquele que o Galo enfrentou o Alianza, né? O Alianza Lima, lá no Peru. E o jogo horroroso, mas acabou ganhando de 1-0. E foram 28 jogos do Galo na Sul-Americana, 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Então o Galo não tem um retrospecto legal na Sul-Americana, né? E realmente a última partida foi aquela que o Galo ganhou da equipe do Peru. E a última partida do Galo na Sul-Americana, né, que está considerando aqui como Comebol, na primeira partida foi contra o Cipesa. É isso mesmo? Cipesa 1-1 em 93, tá? Então tem algumas informações, depois você dá um pulo lá no site do Galo, tá? É bem interessante esse guia da partida que eles fazem lá. E trazendo aqui, voltando para nossa cozinha aqui, eu acho que o Galo vai trazer um time, acho que o Cuca ele não vai mudar esse time no primeiro tempo, acho que ele vai trazer a mesma escalação que ele vem usando, com o Everson, com o Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Alan Franco, Gabriel Menino com Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e o Hulk no comando do ataque. Depois, acredito que ele pode buscar oxigenar o time, porque principalmente na altitude,
tende-se a ter ali uma resistência menor, né? Então acredito que ele deve buscar opções de oxigenação no ataque, principalmente nos flancos, né? O Rubens deve entrar nesse jogo, que é um jogador que tem muita resistência, né? Tem muita energia, né? Acredito que jogadores, talvez até o Bernard possa entrar nesse jogo, apesar do Bernard hoje ser a minha última opção. O Júnior Santos também pode entrar, porque são jogadores que vão correr mais ali, os laterais, os pontas, então a gente pode ter revezamentos nesse sentido. Tomara que ninguém passe mal, né? É muito complicado jogar em altitude, mas essas são as informações. Então, hoje às 9h30, a transmissão na TV fica por conta da ESPN, tá? E da Disney Plus, mas no YouTube você acompanha tudo aqui a partir de 8h30 no canal Bica Galo, beleza? Bom, a CBF ela reconheceu um erro de arbitragem em relação ao jogo Galo e Grêmio. Mas você tá pensando, então eles reconheceram que o gol foi anulado, que o gol deveria ter sido anulado, né, Jeves? Não reconheceram. Eles reconheceram que o Wagner Leonardo deveria ter sido expulso naquele lance que ele dá uma tesoura no meio de campo e já tinha um cartão amarelo, né? Então aí eles reconheceram que o jogador deveria ter sido expulso, o Wagner Leonardo. Mas o gol, entendem que é um lance ajustado, mas consideram um gol legal. Eu não consigo entender, não sei qual é o critério, né? A justificativa é que não acertou, então se não acertou, tá valendo. E assim, fala sério, né? Fala sério, né? O cara vai com o pé na cara, assim, se você não acerta, não vale. Enfim, né? Eu até trouxe aqui um comentário de um ex-árbitro, tá? Que é parceiro nosso aqui do Bica Galo, que é o Fernando Roberto, ex-árbitro da FMF, e ele trouxe também as opiniões dele aqui. A CBF admite, então, que há erro do lance da não expulsão do Wagner Leonardo, mas não admite o erro na jogada ali, né? Vamos ver o que o Fernando falou a respeito. Fala galera, meu nome é Fernando Roberto, sou ex-árbitro aí da Federação Mineira de Futebol. O Jeves aí pediu para tá gravando um vídeo para vocês, né, falando sobre os lances de Atlético e Grêmio e Atlético pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo este que teve a arbitragem de Rafael Claus, que na minha opinião não foi tão bem porque ele interferiu diretamente no resultado da partida. Isso porque ainda no primeiro tempo, e o primeiro gol do Grêmio deveria ter sido anulado, foi um gol irregular. Primeiro, a arbitragem de campo, né, o assistente anula o gol por impedimento, que de fato não aconteceu. Mas o grande problema é que na origem da jogada teve um pé alto ali do atleta Lucas Esteves sobre o Natanael. E aí, gente, até é engraçado, a gente vai ouvir a análise do VAR, né, analisando o jogo, e a gente ouve muito bem tanto o Claus quanto a Daiane Muniz falando que não teve contato, como se precisasse de contato para se marcar uma falta, o que neste caso é o pé alto próximo do rosto, sem o contato, ocasiona um tiro livre indireto. Então, um tiro livre indireto deveria ter sido marcado a favor do Atlético. A grande questão é que este lance configura-se o chamado APP na arbitragem. O que é isso? É quando tem uma imediatez logo após este pé alto aí sobre o atleta do Atlético, né? O atleta do Grêmio cruza a bola para a área e sai o gol. Então, foi logo, teve uma imediatez ali. Por isso, Daiane Muniz no VAR deveria ter recomendado uma revisão para o Rafael Claus, que estava muito bem posicionado, não estava encoberto, então ele teve uma visão clara, não marcou no campo porque realmente não quis e porque na cabeça dele não teve o contato. Mas o fato de não ter o contato não anula a falta, já que deveria ter sido marcado um tiro livre indireto. Então, este fato interfere diretamente no placar do jogo. Outro lance polêmico foi a entrada do zagueiro Wagner Leonardo sobre o Hulk, né? Esse zagueiro dá um carrinho por trás e entre a bola e o atleta Wagner Leonardo tinha o atleta Hulk, né? Ele ainda fala que pegou a bola e mesmo que ele realmente tenha pego a bola nessa situação, mas a entrada dele é uma entrada muito forte, é uma entrada temerária que chamamos na arbitragem. O que é algo temerário? É quando o atleta desconsidera o risco de lesão para o adversário. E aí nessa situação, por desconsiderar este risco de lesão, aplica-se o cartão amarelo. Como o atleta Wagner Leonardo já tinha o amarelo, deveria ter aplicado o segundo, portanto estaria expulso o zagueiro. Nós temos 3 tipos de falta. Nós temos a falta imprudente,
que é quando não se aplica o cartão amarelo, a falta temerária, quando você desconsidera o risco de lesão, e nós temos a falta, o jogo brusco, né? O jogo brusco grave, que é para cartão vermelho. Neste caso, foi uma entrada temerária, desconsiderou o risco de lesão ao atleta Hulk, portanto, deveria ter sido aplicado um cartão amarelo. E mais uma vez, o Klaus estava muito bem posicionado, ele fez o sinal de bola, mas a entrada do Wagner Leonardo é uma entrada muito forte. E entre o Wagner Leonardo e a bola, existiu o atleta Hulk, né? Uma entrada por trás, então ela caracteriza sim o cartão amarelo. Por isso, na minha opinião, Rafael Klaus aí, ele interferiu diretamente no resultado da partida, né? Ou seja, ele validou um gol que deveria ter sido irregular e não expulsou um atleta do Grêmio, né? Aplicando o segundo cartão amarelo. Valeu? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Grande abraço. Tá, então, Fernando Roberto, né, trazendo aí os esclarecimentos. Faço questão sempre de trazer alguém aqui para poder falar sobre isso, né? A gente tem a nossa opinião, os nossos palpites e tudo, mas a regra, ela tá escrita, tem um manual e tudo mais, e como eu prefiro trazer quem tem a propriedade, ele falou que o árbitro errou nos dois lances, então, tanto no gol quanto na expulsão do Wagner Leonardo. Vida que segue, mas está aí o registro da opinião, sempre o Bica Galo trazendo o melhor conteúdo para você. E antes de eu fechar com a última pauta aqui, queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, aproveitar também para ativar o sininho de notificações. A gente tá aqui sempre de segunda a sexta, então deixa o like, cara, fortalece mesmo o canal aí, é muito importante pra gente esse like, tá? Você não sabe o tanto que você ajuda a gente aqui com o like aqui no canal, até porque você ajuda a gente a recomendar para outras pessoas, entendeu? Você ajuda a gente para recomendar para as outras pessoas. E hoje registrar aqui também a inauguração de uma nova parceria aqui no canal, que é da The Media, tá? Se você tá precisando de fazer OOH, o que é OOH, Jebs? Out of Home, tá bom? Out of Home. Então, se você quer fazer algum tipo de mídia publicitária, outdoor, painel de LED, painel de banca de revistas, tem uma empresa que você quer anunciar, vai com a melhor. Vai sem erro, vai de The Media. Daqui a pouco vocês vão ver o Bica Galo por aí também, tá bom? Grande abraço aí pelo pessoal da The Media e obrigado pela parceria e confiança aqui no canal Bica Galo. OOH, mais que OOH, é conexão, é The Media. Galera, a grama da Arena MRV já chegou, tá? A grama sintética já chegou e tudo mais, já tá lá na Arena, e a Arena tem data para voltar no dia 13, no jogo contra o Vitória. A expectativa é que o Galo regresse já nessa partida no domingo, dia 13, contra o Vitória. Deve ser a volta à Arena MRV e com certeza o Bica Galo estará transmitindo a sua jornada esportiva, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, a turma que chega aí do meu amigo Breno Galante, tamo junto demais. Dedão no like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Eu fico por aqui, eu sou Marco Geves e eu fui.